A paz do Senhor Jesus Cristo. Pastor Valério. Colossenses capítulo 1, versículo 9 a 12. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós, para que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda fortaleza, segundo a força do seu poder, em toda paciência e longanimidade, com alegria, sendo gratos ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Esse texto é uma perícope. Perícope diz respeito a parte de um texto que apresenta uma ideia, e é bom quando nós escolhemos um texto da Bíblia Sagrada, seja um parágrafo, um capítulo, um livro, para estudar, esmiuçar, primeiramente depender, claro, do Espírito Santo, que é o fiel intérprete da Bíblia, observando as regras de hermenêutica, de exegese, para que o texto possa ter um efeito poderoso nas nossas vidas e que não seja apenas teoria. A carta aos Colossenses é uma carta em que o apóstolo Paulo apresenta a supremacia de Cristo. O texto que antecede o que acabamos de citar trata da fé, do amor, da forma como os colossenses receberam o Evangelho e estavam firmes na graça do Senhor. Paulo teve notícia disso por meio de um obreiro, Epáfras, um grande obreiro mencionado por Paulo, não apenas aqui, mas que deixou marcas maravilhosas por meio do seu ministério. Nessa perícope, Paulo faz, juntamente com os irmãos que certamente o cercavam, orações contínuas em favor dos colossenses, em favor dos irmãos colossenses. Então observe no versículo 9 que ele diz: por esta razão, e essa frase que tem a relação com o texto anterior, está dizendo que existiu um argumento anterior. É justamente acerca da fé, do amor, da firmeza dos irmãos colossenses. Por esta razão, desde que o ouvimos, desde que Paulo ouvira falar acerca da fé e do amor dos irmãos, desde que o ouvimos, não cessamos de orar por vós, pedindo que estejais cheios do conhecimento em toda sabedoria, e o conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Eu quero aqui mencionar algumas palavras gregas, visto que o texto foi escrito em grego, e embora nós tenhamos a tradução em português, e graças a Deus temos muitas traduções, muitas versões, é muito importante quando nós temos acesso aos originais, nós conseguimos dissecar em determinados textos algo que de outra forma seria mais difícil uma compreensão tão aprofundada. Isso não, de forma alguma, não desclassifica as pessoas que não têm acesso ao hebraico, ao grego, porque existem aí muitos comentários, muitos dicionários, muitos escritos que ajudam as pessoas de modo geral. Então veja, a oração do apóstolo Paulo, primeiramente, era para que os irmãos fossem cheios do pleno conhecimento
Primeiramente, observe, ele usa duas palavras gregas para oração. Não cessamos de orar. Ele aqui usa o termo proseukomai, que é o termo mais abrangente para a oração. Não cessamos de orar por vós. A oração que engloba adoração, significa prostrar-se, se render a Deus. E outra palavra que ele usa quando diz pedindo a Deus, é o termo grego aitel, que é pedir, simplesmente pedir. Pedindo a Deus, mas veja o que Paulo pede em favor dos colossenses. E aqui vai uma indagação para nós cristãos. O que estamos pedindo a Deus? Qual é o teor da nossa oração? Paulo pedia que os irmãos de Colossos fossem cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, primeiramente. A palavra para conhecer, usada por Paulo, aqui nesse texto é epignosis. A palavra gnosis é conhecimento, gnosco, o verbo conhecer, muito usado, mas existem outras palavras para conhecimento. Ele usa a palavra epignosis. Essa preposição epi dá uma intensidade ao texto, aliás, ao vocábulo, ao termo, epignosis, ou seja, conhecimento pleno, conhecimento aprofundado. Mas a tradução, principalmente, é a nossa corrigida. João Ferreira de Almeida diz conhecimento apenas. O conhecimento de Deus, para que os irmãos fossem cheios do pleno conhecimento, que é o conhecimento de Deus, conhecimento aprofundado, conhecimento lógico, baseado nas verdades divinas, é o conhecimento da vontade de Deus. Porque nada é mais importante para nós cristãos do que conhecer a vontade de Deus. Conhecer a vontade de Deus, estabelecer a nossa vontade na vontade de Deus. Isso inclui a nossa vida, até mesmo os pormenores da nossa vida, nossas atitudes, a nossa conduta, claro, nossas decisões, nossas falas, nossa forma de agir de modo geral. É interessante pensar nisso. O que Paulo queria é que os irmãos tivessem um conhecimento profundo da vontade de Deus. Ele usa mais duas palavras que estão aqui relacionadas às três coisas do versículo 9, que é o pleno conhecimento da vontade de Deus. Segundo, sabedoria, em toda sabedoria. E terceiro, inteligência espiritual. Para sabedoria, ele usa a palavra sofia, a palavra grega, mas sofia aqui é a sabedoria divina também, que se opõe à sabedoria terrena descrita por Tiago. Vale ressaltar aqui que não estamos mencionando a boa sabedoria, a ciência que traz coisas boas para a humanidade, mas a sabedoria descrita por Tiago, que é terrena, animal e diabólica. Paulo queria que os irmãos fossem cheios de sabedoria, a sabedoria divina, a sabedoria que faz com que uma pessoa se porte dignamente, como veremos no versículo 10. Sabedoria e inteligência espiritual. A inteligência, ele usa aqui a palavra sineses para inteligência, que é conhecimento aprofundado também. São várias palavras relacionadas, várias palavras gregas relacionadas a conhecimento. No versículo 10 ele diz, olha, por que Paulo queria que os irmãos fossem cheios do pleno conhecimento da verdade em toda sabedoria e inteligência espiritual? Olha o versículo 10. Para que possais andar dignamente, três coisas merece a nossa atenção. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, é a primeira coisa. Segundo, agradando-lhe em tudo,
Terceiro, frutificando em toda boa obra. E ele ainda conclui, com alegria. Olha os 3 pontos. Aqui o verbo andar, peripateu. Peripateu, o verbo grego andar, caminhar. Os irmãos só poderiam caminhar, andar de modo digno e agradar a Deus e frutificar em toda boa obra se eles tivessem o pleno conhecimento da vontade divina, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Então veja, para que possais andar dignamente diante do Senhor. A palavra grega para digno é axios. Digno, merecedor, alguém que merece. Dignamente, de conformidade com a vontade do Senhor, agradando-lhe. Agradando-lhe em tudo. Aresqueia é a palavra para agradar. Ela pode ter o sentido de bajular, aquelas pessoas que bajulam para ter reconhecimento, mas tem outro sentido que deve ser entendido aqui como agradar sem bajular, agradar de todo o coração. É aquela atitude que a pessoa faz distante do seu patrão, distante do seu presidente, do seu pastor, mas honrando. E quando ele está presente, a pessoa procede da mesma forma, agradando-lhe em tudo. E essa palavra em tudo aqui, a palavra passem, tudo, não deixa brecha para desagradarmos a Deus em algum aspecto da nossa vida, agradando-lhe em tudo e frutificando em toda boa obra. Para frutificar, é necessário que a árvore seja saudável, seja adubada, seja irrigada. Para nós cristãos, o sentido, claro, espiritual, significa produzir obras que glorifiquem a Deus, atitudes, comportamentos que demonstrem que realmente nós somos filhos de Deus. Agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra. Agora veja o versículo 11. O versículo 11 diz que os irmãos deveriam ser corroborados em toda fortaleza, primeiramente. Segundo a força da sua glória. 2 pontos, porque vem 2 palavras muito importantes também, ainda nesse versículo, que é paciência e macrotimia, que é longanimidade. Estava lembrando da palavra grega e esqueci a palavra portuguesa. Tem hora que mistura as coisas. Então vejam, corroborados em toda fortaleza, seria mais ou menos assim, fortalecidos em todo poder. Aqui Paulo usa dunamis, a palavra grega para poder, e usa o verbo também para poder. Fortalecidos no poder de Deus, veja, segundo a força. Já a palavra força aqui usada por Paulo é kratos. É a força de alguém sobre outro. De maneira que esse outro tenha respaldo para fazer alguma coisa. Segundo a força de quê? Da sua glória. A força que nós temos, que age em nós, o poder que age em nós é por meio da glória de Deus. E Paulo diz o seguinte, em toda paciência e longanimidade. Hipomena, a palavra paciência, e macrotimia, longanimidade, muito parecidas. A palavra paciência aqui quer dizer
literalmente ficar, não se mover diante de uma postura quando nós nos deparamos com as intempéries da vida, suportar as coisas de modo a glorificar a Deus, não permitindo que a nossa fé vacile em momento algum. A paciência é uma virtude que faz com que o cristão acabe até passando uma prova muito grande sem que as pessoas percebam, porque a confiança dele está em Deus. Então, hipomeno e macrotimia, veja bem, macrotimia, longanimidade, seria o macro, quer dizer longo. As duas palavras gregas para macrotimia, macro, grande, e timia, timós, ira, seria demorar, levar um longo tempo para que os ânimos se alterem. Macrotimia é suportar pacientemente, com perseverança. O que faz com que um cristão seja paciente e seja longânimo? É a força, corroborados, fortalecidos no poder de Deus, mas isso acontece porque ele caminha, peripateu, caminha segundo a vontade de Deus. Mas isso só acontece, ainda prosseguindo, voltando, para que entendamos de fato o texto completamente. É preciso que ele seja cheio do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e inteligência espiritual. Então, ainda no versículo 11, ele usa a palavra com alegria, em toda paciência e longanimidade, com gozo, com alegria. A palavra alegria usada por Paulo aqui é cará. Cará. Os gregos, o grego moderno diria hará, hará, cará. Nós falamos assim nos cursos de teologia, é a pronúncia mais aproximada do que os pesquisadores, os grandes teólogos imaginam ser a pronúncia do grego koiné, o grego usado no Novo Testamento. Cará vem de caris, que é graça. A palavra graça, que é uma das palavras mais profundas do Novo Testamento. Então, essa paciência e essa longanimidade não pode ser debaixo da lamúria. Pode ser que alguém ache que tenha muita paciência, tenha muita longanimidade, mas reclama demais. Aí já está fora do princípio descrito por Paulo, com gozo, com alegria. Esse é um paradoxo. Um paradoxo no entendimento humano, no entendimento dos filósofos, no entendimento de grandes vultos da literatura. Como é que uma pessoa vai estar alegre se ela está sofrendo? Pacientemente, de modo longânimo, com alegria. Ele termina a perícope, esse parágrafo, dizendo o seguinte: dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Além de demonstrarmos que somos alegres e que essa alegria não é apenas uma alegria momentânea. Olha, a palavra cará, que vem de graça, alegria que vem de Deus. Nós devemos ser gratos. Eucaristel.
dando graças. O verbo eucaristéu quer dizer agradecer, dando graças ao Deus Pai, ao Pai. Agradecendo por quê? Porque nos fez idôneos. A palavra usada no grego, rikanos. Idôneo quer dizer capaz, suficiente. Alguém que merece ganhar isso. Então não é qualquer pessoa. Nós devemos agradecer a Deus porque Ele nos fez capazes. Nos fez capazes de quê? De herdar uma parte dessa herança. É parte. A palavra grega para parte aqui, a porção é meris. Dando graças ao Pai que nos fez capazes. Fica melhor o entendimento ao invés de idôneos. Que nos fez capazes para herdar a vida eterna. A herança, que no caso é a vida eterna citada em outro texto. Mas aqui essa herança, uma parte da herança, veja bem, significa lotes. O apóstolo Paulo usou a palavra cleros para a herança, que quer dizer um pedaço, um lote. Meres é uma porção, uma parte. E cleros é um lote. Então, é uma parte da herança. Isso significa que a herança não é toda minha, não é toda sua. Mas que os cristãos que realmente andam segundo a vontade de Deus têm parte nessa herança. Aí ele termina a dizer, na luz. Não é uma herança que está em trevas, no desconhecido, não. Mas na luz divina. Só para recapitular e você não esquecer o texto sagrado, porque a palavra de Deus deve ser pregada para que o povo de Deus entenda, e não apenas entenda, para que o povo de Deus consiga praticar aquilo que entendeu. A praticidade, a prática da vida cristã é o que traduz verdadeiramente o caminho estabelecido por Deus para os santos. Então, a oração de Paulo nesse texto, a oração pelos colossenses, não é baseada em pedidos meramente terrenos, humanos. Examine aí você mesmo na sua casa, abra a sua Bíblia, leia, releia. Leia a Bíblia em diversas versões. Se você conseguir ler em outra versão, pelo menos em espanhol dá para ler. Se você não souber outro idioma, se souber, leia em outro idioma, leia, releia, em várias versões. Assim se estuda a Bíblia Sagrada, no espírito de oração, claro. Então, a oração de Paulo era para que os irmãos fossem cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e inteligência espiritual, pois só assim eles poderiam andar dignamente diante do Senhor. Dessa forma, eles seriam fortalecidos, poderiam viver de modo paciente, longânimo, sendo gratos a Deus e sabendo que existe uma herança ou parte da herança que ele já foi penhorada por meio do Espírito Santo. Muito obrigado. Deus te abençoe grandissimamente.